bem-vindos e bem-vindas ao Corecon São Paulo. Nós iniciamos hoje a nossa programação do mês do economista e começamos muito bem acompanhados. Como a Denise disse, nós estamos ao vivo pela TV Economista, o nosso canal do YouTube. Então, gostaria de dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo também pela internet. Temos aqui na nossa mesa o nosso presidente, Pedro Afonso Gomes. Ele é economista e, como eu disse, presidente do Corecon São Paulo. O nosso conselheiro, Luiz Paulo Rosenberg, também economista e conselheiro aqui do Corecon São Paulo. A nossa convidada, Thaís Marzola Zara, economista da LCA Consultores, que falará hoje sobre perspectivas para a economia brasileira diante da agenda de reformas. Thaís, seja bem-vinda. Também temos nosso convidado, Lucas Souza Silva, economista da Becana Patrimônio, que falará sobre perspectiva para o ambiente internacional e repercussão sobre contas externas brasileiras. Lucas, seja bem-vindo. E o nosso convidado, o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV, que será o mediador desse debate. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos que vocês tenham aceito o convite. Muito obrigada. Eu quero passar a palavra agora para o nosso presidente, Pedro Afonso Gomes. Boa noite a todos os que estão aqui presentes e também aqueles que nos assistem pela TV Economista ou então aqueles que depois vão nos assistir deixando lá esse vídeo no nosso canal. Com muita satisfação que nós damos continuidade à comemoração do mês do economista. O mês do economista faz referência à Lei 1411, que foi assinada no dia 13 de agosto de 1951 pelo presidente Getúlio Vargas, após praticamente 20 anos de luta dos estudantes de economia e dos economistas para que fosse regulamentada a nossa profissão. Então, todos os meses de agosto nós lembramos disso, estendemos e hoje temos, tirando a mim próprio, 4 brilhantes economistas aqui dentro, porque não sou brilhante, só os demais, eu sou só o presidente. O Luiz Paulo, nosso coordenador da Comissão de Valorização Profissional do Corecon São Paulo, conselheiro, Thaís, muito conhecida no mercado pela sua competência, pelo seu trabalho, e Lucas também, do mesmo modo, Padovani, que foi meu colega de conselho quando ele era conselheiro e eu também, né? Estou muito satisfeito com a presença deles e com a presença de vocês aqui e de todos os que nos assistem. Será um grande evento para nós. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Nós passamos a palavra para o nosso conselheiro, Rosenberg. Pouca coisa. Eu queria agradecer demais vocês estarem presentes na TV. É um esforço da gestão do presidente Pedro fazer uma comemoração diferenciada, não do dia, mas do mês do economista. A gente começou algo novo no ano passado, e esse ano ele disse, inventa. Então nós marcamos 3 seminários, todas as quintas-feiras, hoje é a primeira. Hoje o que a gente vai fazer é dar para vocês a possibilidade de espiar pelo buraco da fechadura do que acontece na Faria Lima. Ou seja, quando vocês veem debates de economistas, geralmente você tem um pessoal de esquerda defendendo Keynes, CEPAL e a exploração do imperialismo, e você tem os caras de direita dizendo que o que a mão invisível faz é divino e o que precisa é menos governo, e fica nesse bate-boca desde 1950, mais ou menos, e eles não saem do lugar. Se a Faria Lima fosse funcionar assim, a gente estava frito. E é isso que eu queria que vocês vissem. O que é economia mesmo? Como que você deve separar o que são valores sociais individuais? Que eu não estou dizendo que não tem que ser defendidos e mantidos, mas isso você faz como cidadão. Aqui, nessa mesa, para você sentar, você precisa ter malhado, estudado demais a economia, ter muita sensibilidade, acima de tudo, objetividade. Porque o que esses 3 têm que fazer na vida deles é acertar, e não fazer proselitismo e defender ideias que eles fazem, quanto cidadãos, nos fóruns adequados.
Então, eu queria que vocês percebessem isso, o esforço de decodificar a realidade de tal forma que possa ser mapeado em ações. Vou para a Bolsa, vou para o dólar, faço um hedge cambial, e isso é uma beleza que a gente só consegue desfrutar se estuda muita economia, estuda muita matemática, estuda muita estatística e, principalmente, não perde a objetividade. Não se apaixone enquanto você estiver tratando de economia. Para isso, a gente tem o Estado de Futebol, a mulher e os fóruns de sociedade civil organizada. Muito obrigado. Vou pedir para, então, que o Lucas comece. O Lucas vai falar sobre economia internacional e o setor externo brasileiro. A Thaís fala sobre o restante da economia brasileira e faz um cenário para vocês poderem acompanhar o que deve ser esperado daqui para frente. E nós vamos pegar a senioridade do Padovani para juntar essas peças. O que me deixa muito feliz nesse painel, eu fiz isso durante 50 anos na minha vida, fora do governo, dentro do governo. É bacana ver essa geração seguinte fazendo isso, e assim a gente abre. A próxima palestra, na semana que vem, nesse mesmo horário, é com o Cláudio Moura Castro. Cláudio é o primeiro PhD formado pelo Brasil no exterior, e é mais jovem do que todos vocês juntos, tal o dinamismo da alma dele. E vai juntar ecologia, economia e educação. Muito interessante. Quem não puder vir, veja na televisão. E na última, é zorra total. É pegar 2 grupos de jovem economista, dizer, eu sou avô, esses são pais, e ver a molecada, para falar de como eles veem a economia, o que eles aprenderam, o que são ansiedade, bem zoneado mesmo, mas muito bacana para a gente sentir o que está indo na cabeça dessa jovem geração. Muito bom. Luquinha, com a palavra. Conselheiro, antes eu quero convidar vocês para sentar aqui na frente, que nós vamos passar o vídeo institucional em comemoração aos 70 anos do Corecon São Paulo, por favor. Há 70 anos, começava a história da nossa entidade, dando início a um trabalho incessante de luta pelo desenvolvimento dos economistas, pela valorização do trabalho da nossa categoria e pelo crescimento da economia em prol de toda a sociedade. Ao longo dessas 7 décadas, o Corecon São Paulo esteve ao lado dos economistas para ajudá-los em sua carreira, garantindo seus direitos, oferecendo oportunidades de aperfeiçoamento profissional e ampliando os horizontes do mercado de trabalho. Tudo isso sempre ao lado do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, que também tem por atribuição abrir as portas do mercado e buscar benefícios que promovam o bem-estar dos seus profissionais. Os conselhos de classe têm como prerrogativas principais registrar os profissionais que atuam na profissão e fiscalizar aqueles que exercem a profissão sem o devido registro. Mas, muito mais do que isso, o Corecon São Paulo une, defende, qualifica, valoriza os economistas e apoia os estudantes de economia que são o futuro da nossa profissão. Conte com o Corecon São Paulo, porque nós seguimos juntos, traçando diagnósticos econômicos e sociais baseados no conhecimento dos maiores especialistas nacionais e internacionais, refletindo sobre as constantes mudanças nos cenários econômico e social, propondo caminhos para o desenvolvimento contínuo da economia no estado de São Paulo, valorizando sempre os grandes protagonistas da nossa história. Vocês, economistas! De agora em diante, ninguém poderá intitular-se economista sem que esteja devidamente registrado e, portanto, sujeito às penalidades previstas na lei por dolo, má-fé, fraude ou incompetência profissional. De agora em diante, estará a classe preparada para sua grande missão humana e generosa de lutar com afinco e com eficiência pela elevação do padrão de vida dos brasileiros. Estarão unidos os economistas numa luta nova, de libertação do povo da miséria, caminhando da atual predominante economia de escassez para uma aspirada e possível economia de abundância, em que os homens despreocupados nas necessidades materiais poderão alçar-se às elevadas cogitações espirituais. Convido o senhor Lucas. Vamos começar?
Para você que está aqui conosco no auditório, mais uma vez, boa noite a todos os economistas, colegas de profissão, estudantes de economia, para você que nos acompanha pela TV Economista ou, posteriormente, na forma de vídeo, esperamos que esse momento seja muito proveitoso. Brevemente, alguns recados. Também gostaria de cumprimentar a formação dessa banca, dessa mesa, com o Padovani, a Thaís, ao presidente do Corecon São Paulo, também ao Luiz Paulo Rosenberg, a quem agradeço pelo convite. E, em benefício do tempo, a gente vai tentar ser o mais breve possível, o mais sucinto, desde que não percamos nenhum conteúdo que seja necessário. Bom, para contextualizar o Brasil no cenário internacional, então a gente tentou fazer um esquema de uma forma bem resumida de como o mundo está se comportando ao longo dos últimos anos. Então, para a gente entender em que momento que nós estamos do ciclo econômico, ou pelo menos em que momento que nós estamos das transformações estruturais que a economia mundial tem passado. Então, se a gente começar num sentido horário, ali naquele primeiro estágio, então a gente tenta definir 4 estágios do século XXI. Então, é como se nós estivéssemos propondo aqui que o século XXI está passando por 4 momentos distintos. Em um primeiro momento, tá tranquilo, em um primeiro momento, e a gente vai falar sobre as características principais desse primeiro momento, a gente viu a formação de um equilíbrio muito construtivo, que tinha pouca insensibilidade ou pouca instabilidade. Esse momento ele foi vivenciado ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, se você perguntar para uma pessoa entre seus 50 e 60 anos, qual foi a época que ela se lembra com maior saudade em termos econômicos? Provavelmente vai ser aquele final dos anos 90, começo dos anos 2000. Naquele período, a gente lembra as transformações tecnológicas, então tem aí das mais variadas possíveis, né? Tecnologias da informação, disseminação do computador. Você teve a União Monetária, né? A zona do euro é criada durante o final dos anos 90. Você tem também a introdução da China na OMC, que dá um ganho de produtividade, um processo de desinflação, ou seja, ela exporta a desinflação do mundo, a inflação começa a cair, porque a grande máquina de produção chinesa, ela entra na cadeia global de uma forma mais intensa, e aquilo tem um processo de geração de riqueza muito forte. Então, naquele momento, quando a gente observa aquele processo que nós estávamos contemplando ali, provavelmente foi um grande período desses últimos 20 a 30 anos. Não por acaso, o Brasil também estava passando por um processo muito parecido, né? As instituições neoliberais, e aí sem estigmatizar, bom, ruim, não é essa a discussão, mas aquele ideal de uma economia mais aberta, a globalização crescente, a capacidade de se produzir, aproveitando as vantagens comparativas, aquilo foi muito presente naquela época. Então, a gente lembra o que o Brasil viveu, né, a introdução do Plano Real de Controle da Inflação, mas o que outras economias emergentes foram vivenciando da mesma forma. Então, naquele começo dos anos 2000, se você pegar, as economias, de uma forma geral, cresceram rapidamente. Então, a gente pega o caso do Brasil, cresceu aí entre o final dos anos 90, até a crise de 2008, o Brasil cresce aí a mais de 3% ao ano. Não é uma especificidade do Brasil, a Argentina cresceu nessa taxa muito parecida, a Colômbia cresceu numa taxa muito parecida, então não é uma questão brasileira, é uma questão mundial. O momento era muito bom para o mundo, e aí há um certo saudosismo. Passando um pouco à frente, a gente vê um momento do mundo que já não é tão maravilhoso assim. A partir da crise do subprime, a gente vê que as coisas começam a mudar, né? Uma crise econômica profunda nos Estados Unidos, e que ela vai se desencadeando ao longo dos meses, ali entre 2007 e 2008, uma crise que até então estava mais acomodada dentro do setor imobiliário. A gente foi percebendo que aquilo estava afetando, né? Estava muito atrelada ao setor financeiro da economia, e poderia gerar ali um risco sistêmico. Então, era o risco que a economia inteira começasse a fazer água, porque as coisas estavam se alastrando. Aquele momento de virada, esse momento é importante, porque a partir daí, a gente vê que a economia mundial está tomando uma outra forma. Não por acaso, pouco tempo se passa, e toda aquela maravilha que a gente estava comentando no primeiro estágio da zona do euro já também começa a fazer uma certa água. Então, a gente vê a crise da dívida, então alguns países começam a ter problemas atrelados à dívida pública, é o caso aí notório, né, da Grécia, mas também de outras economias, e você começa a ter uns movimentos que até então não eram o norte da economia mundial. A economia que há poucos anos atrás falava, olha, vamos todo mundo dar as mãos e fazer um contributivismo. As pessoas já começam a falar assim, ó, será mesmo que vale tudo isso? O Reino Unido é um caso simbólico, né? Nos anos seguintes, topa falar, olha, vamos sair da União Europeia. Agora essas regras já não são mais tão razoáveis, não fazem tanto sentido para nós.
E o que dizer, então, da guerra comercial, que até anos atrás era impensável, né? Os Estados Unidos falaram, olha, vamos começar a rever essas regras em relação à China, as coisas não são bem assim. Bom, de fato, o mundo estava passando por um outro processo. Se no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a hegemonia, né, Estados Unidos e Europa, estava se aproveitando, então era um processo muito positivo entre Ocidente e ascensão da China, nesses anos seguintes a coisa já começa a tomar um outro contorno. Se a gente passar o próximo slide, só a título de curiosidade, a gente vê o que acontece exatamente nessa dinâmica, né? Quanto que Estados Unidos e Europa representavam do PIB do mundo no primeiro estágio, lá nos anos 90, começo dos anos 2000, e a gente vai vendo que eles vão perdendo participação, enquanto a China vai ganhando. Então, aquela diferença, né? Estados Unidos e Europa produziam quase 55% do PIB do mundo inteiro, só esses dois blocos, enquanto a China produzia alguma coisa em torno de 1, 2% do PIB do mundo. Mas as coisas mudaram rapidamente. Então, a gente vê nesse segundo processo que a China dispara, e aí a gente fala, né, essa boca de jacaré vai se fechando. Isso vai trazer as consequências dessa instabilidade que a gente está levantando no segundo estágio, que as coisas já ficam meio assim. Será que não vale a pena reformular as regras do jogo? O equilíbrio que era muito estável passa a ser menos estável. Até que vem o desequilíbrio, que é o estágio 3, que vocês, vou pedir para voltar naquele primeiro slide, obrigado, que é o eixo da direita lá na parte inferior, o desequilíbrio, a pandemia. A pandemia, então, aquilo que já estava meio frouxo nas relações, agora a gente tem um motivo muito grande, né? A gente tem um grande choque aí na economia mundial, mas na própria sociedade como um todo. Então, se aquelas regras de comércio já estavam sendo revistas, se regras dentro da Europa, se regras entre Estados Unidos e China já estavam sendo revisitadas, o que dizer com o que acontece após a pandemia? Então, durante a pandemia, os senhores aí que estão nos acompanhando pela internet aqui no auditório, bem sabem que os governos gastaram muito. Aqui vale uma observação, né? Os governos gastaram muito, mais do que o necessário, e uma das consequências foi a inflação, mas o erro pelo excesso não foi um erro, vamos ser honestos. Ninguém sabia o que ia acontecer na pandemia. Então, os governos tinham que gastar. Era uma questão, né, de vidas em primeiro lugar e o gasto era necessário. Mas as consequências vieram. E uma das consequências, talvez, economicamente falando, a mais notória, foi a volta da inflação. Então, se a gente já tinha um norte, né, um princípio mudando, olha, vamos tomar cuidado que essa globalização toda pode não ser muito favorável, quando há a volta da inflação, as coisas tomam um outro contorno. Eu vou pedir para passar 2 slides para frente, a gente vai mostrar exatamente o que acontece com a inflação em 2 economias selecionadas, só a título de ilustração. Nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, a gente volta a ter inflação acima de 10% nessas economias. Na Europa também vai acontecer uma coisa muito semelhante, tá? A gente não havia observado inflação acima de 10% nessas regiões há pelo menos 40 anos. O que acontece, então, dentro dessa gastança que aconteceu durante a pandemia, necessária, mas que trouxe uma volta de inflação, é a temática, e nós vamos passar adiante, que a gente vai mostrar o controle da inflação através dos juros. Então, a gente, aquele receituário básico. Mais inflação, mais juro, controla as intenções de consumo e de investimento, a economia repousa e você volta a ter o controle inflacionário. Só que, olhando para frente, e aí a gente já está passando para o 4º estágio, onde que o mundo está? Onde o mundo está situado agora? Provavelmente nós estamos observando e nós já estamos verificando nos dados econômicos de frequência, mensal, semanal, trimestral, que as economias começam um processo de desaceleração. É um processo natural, né? Então, quando a gente fala de inflação nas máximas de 40 anos, os juros também foram, elevados a máximas de décadas, que é o próximo slide que a gente vai mostrar. Então, a gente só observa, né? Então, o juro que não estava nesses patamares desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000, volta para um patamar muito elevado, e é isso que a gente está observando aí. Agora, a pandemia trouxe também um aprofundamento geopolítico de uma questão que já vinha acontecendo. Olha, se nós estamos observando que as regras do comércio já não são mais tão favoráveis, a globalização já não é mais um ganha-ganha para todo mundo, ou pelo menos algumas regras têm que ser revistas, a pandemia ela trouxe um efeito muito interessante, que foi o seguinte: primeiro, a adversidade de concentrar a produção de mais em um lugar. Olha, a China fechou, a grande fábrica de produção do mundo é a China.
E se a China, de alguma outra forma, ou precisar fechar, o que acontece com o mundo? O mundo viu-se muito dependente. Então, olha, é um ponto de revisitar. O segundo ponto, que também está no histórico da pandemia, veio com a guerra da Ucrânia. Poucas semanas antes da guerra da Ucrânia ser instalada oficialmente, China e Rússia assinaram, fizeram um memorando chamado Parceria Sem Limites. E eles falam o seguinte, olha, nós temos capacidade de reformular a ordem econômica mundial. O timing, é inequívoco falar, foi muito desajustado, ou pelo menos pegou muito mal, porque a guerra começa logo em seguida. O que também traz uma noção, em termos globais, que é melhor, neste momento, começar a produzir perto e com quem é amigo. Então, essa é uma nova diretriz. Se a gente fosse falar, olha, mudanças, e é por isso que quando a gente estava fazendo aqueles estágios, em que momento estamos? Então, eu vou pedir só para voltar ao primeiro slide, por favor, e a gente vai ver em que momento estamos, que é o quarto estágio, são os dias atuais. Então, se a gente fosse fazer um esqueminha, pode passar, por favor. É exatamente esse aí, obrigado. Estamos em um novo equilíbrio. Estamos em um novo equilíbrio onde produzir perto e com os amigos se torna muito estratégico, então isso é bem diferente daquele primeiro e segundo estágio. Estamos em um momento que, como consequência também de produzir perto com os amigos, é não mais se beneficiar de todo aquele comércio multilateral. Então é provável que a gente vai observar um pouco mais de inflação no mundo, com um pouquinho menos de crescimento. E o terceiro ponto, e esse também deve ser observado, porque está relacionado aos dois anteriores, é a China, ela toma um novo normal, porque a China também, de alguma forma, perde com a migração da produção de lá, mas o mundo começa a olhar um outro país como um bom lugar para se produzir, ou pelo menos um segundo bom lugar para se produzir, dado que a China agora tem os seus próprios desafios, que é a Índia. E, nesse ponto, o Brasil tem algumas observações a fazer que a gente vai continuar nessa abordagem. Vamos voltar, então, e a gente vai mostrar exatamente essa lógica da desaceleração e, finalmente, vamos entrar em como o Brasil se enquadra nesse mundo que tem novas regras, pelo menos, aparentemente, é o que a gente está observando. Vai ter uma tabelinha com os valores de crescimento, e aí, só para a gente continuar passando por eles, vou pedir para adiantar, por favor. Exatamente. Aí a gente vê, e eu também já não vou entrar aqui na palestra, que eu estou ansioso para ouvir a Thaís falar, a gente vê um padrão muito interessante, Quando a gente pega as projeções de 2023 a 2025, projeções que estão no mercado, a gente observa que, de fato, o mundo parece que vai observar um novo normal. Então, você tem um crescimento médio nesse período mais baixo do que o pré-pandemia. Então, você observa isso nos Estados Unidos, você observa isso na China, como consequência mesmo desse processo que nós narramos. Você observa isso na zona do euro, no Reino Unido. O Brasil pode ser um ponto um pouquinho diferente, Será que tem a ver com as reformas que foram feitas nos últimos anos? Aí vou deixar ansiosamente pela Thaís fazer os comentários e a abordagem. Passando adiante, então, aí sim, agora a gente vai entrar na história. Pode passar mais um, por favor. Onde está o Brasil nesse jogo? Onde está o Brasil nesse cenário global para os próximos anos? O Brasil, em tese, aí a gente vai falar, poxa, Lucas, mas se o Brasil, se você está falando que o mundo está desacelerando, que aquele tônus, aquela força da globalização está começando, a gente tem uma diretriz nova, produz perto e com os amigos. A China já não é mais o objeto de todo aquele crescimento, aquela pujança dos anos, lá do começo dos anos 2000, que você narrava. Será que a gente vai ganhar ou a gente vai perder muito? Olha, o cenário, se o Brasil souber jogar esse novo jogo, o Brasil tem boas chances de sair como um bom, um vitorioso. E a gente vai mostrar pelo menos 6 razões para isso. Primeiro, quando a gente olha para fora, como o Brasil pode ganhar nessa nova lógica mundial? Primeiro, porque nessa nova lógica mundial de produzir perto e com os amigos, o Brasil tem uma boa relação com as duas partes da história. O Brasil tem uma boa relação com os BRICS, e também tem uma boa relação com o eixo aí Estados Unidos e Europa, esse bloco Estados Unidos e Europa. É uma relação histórica e uma relação mais recente, em relação, especificamente com os BRICS, mas que é muito benigna. E o Brasil tem sabido, nos últimos anos, jogar bem esse jogo. Olha, eu não desagrado um, faço negócio com ele, não desagrado o outro e vou fazendo. Então, embora alguns comentários até falem, olha, agora tal político deu uma mancada, fez tal coisa, os acenos têm que ser multilaterais. Nesse momento, o Brasil não pode se esquivar e falar assim, olha, eu só vou fazer negócio com um, sabendo dessa nova diretriz que tente fazer
acordos bilaterais e tenha boas relações, porque você vai poder ser usado nesse novo mecanismo de comércio global. Esse é o primeiro ponto. O segundo, e esse é um ponto também muito importante, que é a agenda dos próximos anos. Essa agenda não é nova, pelo contrário, ela já é bem antiga, mas ela vai ganhar força, e a guerra da Ucrânia deu uma acelerada nesse mecanismo, é a questão da transição energética. Então, quando houve a guerra, né, quando a guerra entre Rússia e Ucrânia, todo mundo falou assim, olha, se nós estivéssemos mais adiantados, provavelmente o dano que a Rússia causaria à economia mundial fosse menor, porque nós estaríamos menos dependentes deles, né, na questão energética. Bom, a transição é um ponto que muito nos importa, e a transição está estritamente atrelada à questão da agenda ambiental, onde o Brasil também tem se colocado como protagonista. Então, não por acaso, a gente vê aí uma agenda externa recente, independente do presidente, né, mas uma agenda externa de visitar rotineiramente países que são importantes para o Brasil se posicionar como protagonista da agenda ambiental. Então, o Brasil vai em países que são, né, players relevantes quando o assunto é questão ambiental. Isso não é por acaso, porque nessa lógica, isso vai ser um atrativo, né, vai ser tem um potencial de investimento muito grande. Então, esse é o segundo fator. O terceiro, e que também está relacionado à questão ambiental, é o acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo, ele parece que está dormindo, e ele é um acordo aí que está sendo elaborado e está avançando há pelo menos 20 anos, mas esse acordo está andando. E ao que tudo indica, e dada essa nova configuração do mundo, ele ganha ainda mais gás para andar. E o nosso governo sabe disso, né, os nossos empresários sabem disso, e o quanto é relevante. A gente vai mostrar alguns números para dar mais matéria em termos de o que é o acordo Mercosul-União Europeia. Mas, assim, há também uma possibilidade com que o Brasil se beneficie dessa relação mais próxima entre economias amigas pelo acordo Mercosul-União Europeia. Por isso, o protagonismo na agenda ambiental é tão importante, por isso que tem se gastado tanto tempo e capital, né, capital humano, capital financeiro, para que o Brasil, de fato, se posicione. Né? Dentre esses fatores, aí, a gente vê o próprio PAC com investimentos altíssimos para impulsionar a transição energética. Por fim, e esse não menos importante quando a gente olha para fora, né, o estreitamento das relações com a Índia. O Brasil, a gente vai trazer números, a Índia é irrisória na participação do comércio internacional brasileiro. A gente está falando aí de 2% das exportações do Brasil vão para a Índia, enquanto quase 30% das exportações vão para a China, 15% para os Estados Unidos, 15% para a União Europeia, 2% vai para a Índia, que hoje já é o país mais populoso do mundo. E tem um contingente de 900 milhões de pessoas em zona rural. Comparativo, né? A China tem 400 milhões de pessoas na zona rural, a Índia tem 900 milhões. Então, o potencial de urbanização da Índia, a demanda por commodities, né, que estão ali relacionados ao crescimento indiano nos próximos anos, é muito forte. Não por acaso, né, se a gente for observar os estudos que vêm saindo recentes das agências de produção científica do agronegócio, estão sempre falando, olha, vamos olhar com mais carinho para a Índia. A Índia é uma porta para o futuro. Para falar a verdade, a Índia é o presente, né, nesse novo jogo que o mundo está jogando. Para dentro, e aí, ansioso para ouvir a Thaís falar, as reformas macro recentes trouxeram a inadiabilidade da iniciativa privada, de forma que, já que estamos falando de contas externas, é importante lembrar do investimento direto que é feito no país. E a gente vai mostrar números também, o investimento direto do país, ele é semelhante a quando o Brasil possuía grau de investimento, em termos de volume. Estamos falando aí de 80 bilhões de dólares nos últimos 12 meses. É inevitável o que aconteceu nos últimos anos em termos de trazer a iniciativa privada para o jogo. Tanto em função dos problemas fiscais que o Brasil teve, né, então a capacidade do setor público ela ficou diminuída, ela ficou reduzida, quanto mesmo pelo avanço da iniciativa privada em setores à medida que a economia vai se desenvolvendo. Então, é inadiável que a iniciativa privada ela está no jogo e dentro da economia, né, isso é importante quando a gente olha a questão das contas externas brasileiras, ter investimento direto sendo realizado no país. O segundo, quando a gente olha as contas externas para dentro, para arrematar,
é a questão da produtividade do agronegócio, né? Não é de se esperar que o agronegócio não cresça em produtividade, em recursos, dado a necessidade que o Brasil tem, tanto para dinamismo da economia, quanto mesmo por segurança alimentar. Então, o mundo quer que o Brasil continue produzindo, uma vez que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, né, e aí com um custo muito baixo. Então, quando a gente passe, aí só para arrematar esses números, eu vou pedir para passar, por favor, a gente vai falar rapidamente em termos da balança comercial. Balança comercial do Brasil nas máximas históricas, a projeção muito próxima para ao final desse ano, final do ano que vem. Então, a gente deve continuar tendo superávit alto entre 70 e 60 bilhões de dólares. E quando a gente passa mais um slide, vou pedir de novo para adiantar, e a gente mostra esse efeito que estávamos falando, né? A Índia muito baixinha, enquanto China, Estados Unidos e Europa ali, somados com quase 50% a 60% de tudo que é exportado para o Brasil, para essas três regiões. Passando mais um slide, aí a gente já está encerrando, a gente falava do potencial, né? Acordo Mercosul-União Europeia. Mesmo com todas as barreiras, as cotas, né? Então, quantidades limitadas que podem entrar na Europa de produtos vindos do Brasil, basicamente produtos básicos, alimentos, a gente vê o fluxo de comércio entre Mercosul, né, entre o Brasil especificamente e a União Europeia, é muito volumoso, isso chama atenção. Obviamente, a China, né, é o grande player aí do comércio nacional brasileiro. Então, se a gente somar importações e exportações da China, dá mais de 150 bilhões de dólares. Mas chama atenção o fato que, para a União Europeia, esse fluxo é de quase 100 bilhões de dólares. E o Brasil tem superávit com a União Europeia, né? Então, fica aquela história. Poxa, se o Brasil tem uma corrente de comércio tão abundante, mesmo com tantas limitações, por que não, né? Por que não o Brasil insistir nesse acordo? E o governo está sendo tem muito empenho em fazer essa pauta andar. Possivelmente ande aí nos próximos meses. Trazendo aí alguns outros números também. Em termos de China, né? A China não vai deixar de ser o grande parceiro do Brasil por um bom horizonte de tempo, imaginando só em grandes números, né? A China importa de tudo que sai do Brasil, 70% da soja vai para a China, 60% do minério de ferro vai para a China e 40% do petróleo vai para a China. Então, assim, imaginar que a China vai sair da jogada não é a história. O que é bom, porque o Brasil tem ótima relação com a China. E o Brasil também tem boa relação com a Índia. Mas o Brasil tem relação boa com a Europa e relação boa com os Estados Unidos. Então, assim, mesmo que o mundo fique mais complicado, para o Brasil, se o Brasil souber jogar o jogo, ele pode ser menos complicado do que parece. Vou pedir para adiantar mais um slide, nós já estamos concluindo, em função do tempo. Aí só mais alguns números, né, do setor de produção, né, do setor de exportação brasileiro. O Brasil é primeiro exportador em ranking mundial em diversos produtos básicos. E aí tem aquela informação da Índia, né, o potencial do mercado indiano. O indiano ele tem uma outra característica que é muito importante e que está aí atrelada à questão da urbanização, de tudo aquilo que a gente falava. A expectativa de vida na Índia é 7 anos menor do que a do Brasil. Se aumentar um ano, imagina o potencial disso, né? Em termos de comércio que a China vai ter que estabelecer com o mundo, imagina aumentando 7 anos de vida só para chegar em um nível parecido com o do Brasil. O PIB per capita da Índia é alguma coisa em torno de 3 mil dólares, não passa disso. É um PIB pelo menos 3 vezes menor que o do Brasil. Então, é um país aí que tem um longo caminhar, e um caminhar que pode ser feito aí em relações internacionais com o Brasil, com toda certeza. Vou pedir para passar mais o slide, a gente já está encerrando. Vou passar só mais um, em benefício do tempo, e a gente chega exatamente na questão do investimento direto no país. Então, a gente observa ali que o Brasil, aquele número que eu comentava, 80 bilhões, a projeção para os próximos anos, mesmo admitindo desaceleração do mundo, um novo jogo sendo jogado, de relações mais próximas, produção com os amigos, migração, né, de parte da produção da China para a Índia, mas mesmo assim, investimentos no Brasil continuam na casa dos 80 bilhões de dólares. O que é muito interessante, porque além de ser máxima dos últimos 10 anos, é compatível com o período que o Brasil tinha grau de investimento. O Brasil, então, está a 2 degraus de ter grau de bom pagador aí, pelas agências de rating, aquele BBB. São umas letras que não vêm muito ao caso, mas podem mais complicar do que ajudar. Mas é muito interessante o que os últimos anos, e aí está a pauta com a Thaís, das reformas, né? Quebra de monopólio de mercado,
concessão, licitação, renovação, construção de portos, enfim, tudo isso trouxe de investimento para o Brasil, e a expectativa é que isso é inevitável, isso vai continuar nos próximos meses, nos próximos anos. Então, o jogo mudou. Eu diria, se a gente fosse concluir, aquela música, né, aquela canção popular, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Mas o Brasil, mesmo com as coisas mudando, pode se dar muito melhor do que o esperado, desde que faça o dever de casa. Tá certo? Obrigado pela palavra, obrigado pela atenção. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Agradecer ao presidente Pedro, Luiz Paulo, pela gentileza do convite. Parabenizar o Lucas aí pela apresentação. Se a gente tivesse combinado, o jogo não tinha ficado tão bom. O que o Lucas fez foi basicamente trazer a discussão de geopolítica, trazer essa discussão de reformas, trazer essa discussão estrutural para o que a gente faz no dia a dia, que é cenário, que é ver o que isso impacta cenário. Então, no fim do dia sai aquela notícia, aprovou alguma coisa, a outra pessoa já vira, e aí, o que isso impacta cenário? É só o que as pessoas querem saber, como que impacta cenário. Então, ele trouxe o estrutural do externo, ele trouxe o estrutural do que já foi feito, e eu vou trazer uma palhinha do que está na agenda por vir. Vou falar um pouquinho do que a gente pode ver nos próximos meses. Tá? Então, eu vou começar com... A minha apresentação tem duas partes. Primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre a agenda. Então, quais são as reformas que estão sendo discutidas nesse momento e o que a gente pode ver aprovado até o final do ano. E aí, depois, a gente entra em cenário mesmo, e aí a gente discute como que impacta, né? Puxa lá da reforma e vamos entender como que isso pode evoluir. Então, basicamente, em verdinho, a gente tem as reformas que já foram discutidas no primeiro semestre. A gente teve o arcabouço fiscal e a gente teve a reforma tributária aprovada na Câmara. O arcabouço fiscal está quase em sua forma final, falta só mais uma votaçãozinha na Câmara, e aí encerra o assunto. E a reforma tributária, por ser uma emenda à Constituição, ela precisa ser aprovada depois, no segundo semestre, no Senado, e se tiver diferente do texto que foi aprovado na Câmara, tem que voltar para a Câmara. A hora que tiver um texto igualzinho nas duas casas, temos uma reforma tributária completa. Então, pode passar aqui. Obrigada. A ideia é que a gente tenha isso aprovado até o final do ano. Tá? Arcabouço fiscal. Basicamente, a gente trouxe uma regra para crescimento de gastos do governo. Tem as especificidades, pode gastar 70%, se crescer tanto, mas não importa. Tem uma regra de crescimento de gastos. Mais importante, tem uma regra que diz que você tem que cumprir determinadas metas de resultado primário. Essas metas de resultado primário, se cumpridas, elas vão trazer uma trajetória de estabilização do endividamento público e depois de queda. E isso é importante porque traz previsibilidade, isso é importante porque sinaliza que a economia não vai entrar num estado de dívida crescente e vai ter que ter inflação para fechar a conta no final do dia. Então, são dois aspectos muito importantes que trazem segurança para os investidores, que trazem segurança com relação ao futuro do Brasil. Tem um nó para ser resolvido. Né? A gente botou ali uma regra para crescimento do gasto. O gasto vai continuar crescendo, portanto. E a gente tem uma regra para meta de primário. Né? Tem que fechar a conta em algum lugar. Né? A minha despesa cresce tanto, meu resultado tem que ser tanto, então, obviamente, você precisa ter uma determinada receita. E está faltando receita. Né? Então, ainda falta ali 100, 150 bi de reais por ano para fechar essa conta. Então, quando a gente olha as metas estabelecidas pelo arcabouço e o que a pesquisa Focus fala, que é a expectativa para o resultado primário, o que é essa pesquisa Focus? É uma pesquisa que toda semana a gente responde para o Banco Central quanto você acha que vai ser o resultado primário no final do ano. Aí a gente vai lá e põe as nossas projeções, todos os analistas. Essa pesquisa Focus mostra que existe ainda uma incerteza muito grande, uma dúvida com relação à capacidade do governo de ampliar essas receitas na
quantidade necessária para a gente cumprir essas metas. Tá? Então, essa é a avaliação do mercado. O que o mercado está esperando para poder acreditar que as metas vão ser cumpridas? Uma sinalização mais clara de onde vem essa receita. Né? A regra do gasto está clara, a regra da meta está clara, mas a conta precisa fechar com receita, então vamos esperar para ver de onde vem essa receita. Vindo, a gente mexe nas nossas projeções. E aí tem um ganho, né, a ser obtido com a percepção de que realmente as contas públicas vão estar em ordem, a gente vai ter o ajuste, a gente vai conseguir entregar essas metas de resultado primário. Então, esse é o primeiro conjunto de reformas que acho que a gente tem que ter em mente. É o arcabouço fiscal e a entrega dos resultados primários. A segunda grande reforma é a reforma tributária. Pode passar para mim, por favor. Basicamente, a gente vai pegar 3 impostos federais e vai unir num imposto sobre valor agregado também federal. A gente vai pegar 2 impostos que são estaduais e municipais e unir em um imposto estadual municipal também sobre valor agregado. Tá? Eles vão ter uma legislação única, vai ser mais fácil de recolher. Eles vão ter 3 alíquotas só, vai ter uma alíquota padrão, uma alíquota reduzida, uma alíquota zero. E, além desses 2 impostos, vai ter um imposto seletivo, que é para desincentivar o consumo de alguns bens que são considerados como nocivos à saúde, como nocivos ao meio ambiente, etc. Aí tem uma série de detalhes que eu não vou entrar, mas pode passar. A ideia é que o sistema atual ele tem uma série de problemas, né? Ele é um sistema que você tem uma tributação diferente para bens e para serviços, é um sistema que tem uma incerteza jurídica enorme, né? Quem que não viu aí a questão do sonho de valsa, se é bombom, se é chocolate, o que é, se é wafer. Tem o problema da arrecadação na origem, que acaba dando margem ali para a guerra fiscal, né? Muitos estados tentando atrair indústrias, enfim, para o seu estado, e acabam abrindo mão de arrecadação, e, no fim, todos os estados acabam perdendo. Então, a gente tem esse sistema, e o sistema proposto vai sanar muitos desses problemas. Né? Tem uma base mais ampla, é uma legislação unificada, tem uma incerteza jurídica menor, é totalmente não cumulativo, né? Tem exceções limitadas, dependendo da tramitação, obviamente. Né? O ideal seria um sistema sem nenhuma exceção, mas a gente sabe que o mundo não funciona dessa forma. Né? Então, esse novo sistema vai trazer uma série de benefícios, inclusive eu trouxe aqui algumas estimativas que mostram que o PIB tende a crescer no final do dia em todos os setores, mesmo os setores que, teoricamente, poderiam ser prejudicados pela reforma, como o setor de serviços, mas todos acabam ganhando no fim do dia. Então, a gente tem essa reforma tributária também sendo discutida, e ela pode trazer muitos ganhos ao longo do tempo. Então, vamos deixar essas 2 reformas na nossa cabeça. Vamos ver se eu trouxe mais um. Eu trouxe mais um. Esse aqui é só para a gente ilustrar a transição. Porque, quando a gente falou de arcabouço fiscal, a gente está falando em ganhos de reputação, e isso afeta o mercado mais imediatamente. Quando a gente fala de reforma tributária, isso, obviamente, traz uma melhora. Não, nossa, o Brasil vai arrumar, finalmente, né, aquele manicômio tributário que e isso traz também a questão do efeito de expectativa. Mas a transição em si ela é uma transição mais lenta. Não quero entrar nos detalhes, mas vocês vão ver aí que, de fato, a gente só começa a ter a transição em 2026. Então, em 2027, a gente extingue todos os impostos federais, passa a ter só o IVA federal, e o ICMS ainda vai até 2032. Então, só para a gente ter na mente que é um calendário mais diluído no tempo, não é um calendário, a gente não tem isso colocado em prática imediatamente. Não é que a gente aprovou esse ano que vem a gente já está livre de todos esses impostos e é vida nova. Não, ainda tem um longo caminho a ser feito. Pronto. Agora sim, passamos para o cenário. Então, pegando o gancho do que o Lucas tinha colocado,
aquela grande inflação que os países desenvolvidos passaram, a gente também passou aqui, e agora a gente está passando por uma desinflação, né? Preços de commodities caíram lá fora, preços de frete recuaram, os gargalos das cadeias produtivas finalmente foram sanados, e finalmente a gente está vendo a inflação no atacado no negativo. E isso acaba ajudando bastante a nossa inflação a recuar. Pode passar. E aí, aqui, essa é a nossa inflação ao consumidor. Então, dá para ver que a gente passou por um pico lá em 2021 e 2022, e agora a gente já está voltando para dentro das metas. Tá? 2023, a gente ainda tem uma inflação um pouco mais alta, porque a gente teve uma série de reonerações acontecendo. Ano que vem é um ano em que a inflação continua recuando, tá? Mas provavelmente a gente vai ter uma inflação um pouquinho mais alta por conta de El Niño. Então, vejam como que é a vida do analista, né? A gente está aqui falando de reformas e etc., mas no meio do caminho tem um El Niño, e você não sabe se o El Niño vai ser forte, se vai ser moderado, aí você fica olhando lá toda semana a tábua para saber como é que está a temperatura do Oceano Pacífico. Nossa, que interessante, essa semana subiu meio grau. Então, por enquanto, o que as tábuas estão mostrando é El Niño moderado. E aí a gente pensa, mas El Niño faz o quê com a inflação do Brasil, minha gente? El Niño é o seguinte, aprendi isso recentemente, El Niño chove mais no sul, se for El Niño moderado. Se for El Niño forte, aí chove mais, aí inunda, aí não serve. El Niño moderado, chove um pouco mais no sul, é bom para a safra de arroz, mas pode ser um pouco mais de chuva, aí a safra de arroz já não fica tão boa. Aí sobe um pouquinho o preço do arroz. O arroz tem peso grande na cesta do brasileiro, não é tão bom para a inflação. Chove menos no norte e nordeste. Feijão também não vai muito bem no ano que vem. E aí, de novo, a gente tem outro produto de grande peso na cesta do brasileiro que pode ser que seja afetado. Então, tem um pouco mais de inflação de alimentação no ano que vem do que esse ano. Nada que nos tire de dentro do que a gente espera de dentro ali do intervalo de metas, né? O intervalo de metas, meta central é 3, 4,5% é o teto, a gente está ali com 4% para o ano que vem. Mas e a reforma? Como que a reforma entra aqui, gente? Vamos pensar. No curto prazo, a gente está falando que o governo precisa de mais recursos para fechar as contas das metas de primário. Então, por exemplo, uma parte da inflação que a gente está tendo esse ano é porque a gente teve recomposição de IPI, de PIS/COFINS de combustíveis. Então, se a gente tiver algum tipo de imposição, de colocação de impostos no ano que vem, isso eventualmente pode ser inflacionário. Não está na conta ainda. Então, a gente tem que ficar de olho para ver no que vem de medida de curto prazo para trazer essa receita maior para o Estado brasileiro. Eventualmente, dependendo da medida, pode ter um efeito de curto prazo que é inflacionário. Mas, no médio e longo prazo, o arcabouço, a perspectiva de que você vai ter um ajuste fiscal é desinflacionário. Ajuda as expectativas do mercado, as projeções do mercado para a inflação, a recuarem para mais próximo à meta. Então, hoje, por exemplo, a gente tinha uma incerteza muito grande com relação a qual seria a meta de inflação, todo mundo lá com inflação em 4% para 2025, 26, 27. O CMN falou, a meta é 3%. Boa parte dos analistas foi para 3,5%. Por que não foi para 3%, que é a meta? Em parte porque existe essa incerteza fiscal. Quando a gente conseguir mostrar que realmente tem recursos para cumprir as metas de resultado primário do governo, é possível que essas expectativas acabem recuando mais para próximo de 3%. Acho que é isso uma parte do que o mercado está esperando para ter essa expectativa mais próxima de 3%. Tá? Seguindo aqui, Selic. A gente fez aquele movimento de alta de juros, como todos os outros países, conforme o Lucas mostrou, e funcionou, né? A gente viu a nossa inflação recuando. Teve a ajuda dos preços lá de fora que recuaram, mas teve um componente importante, que foi a restrição monetária aqui dentro. E agora a gente já começa a reduzir os juros. Até quanto que vai esse juro?
Isso depende, em parte, do sucesso das reformas, porque, no fim do dia, vai depender de quanto vai ser a nossa inflação, né? Então, se ela vai ser, de fato, 3, ou se ela vai ser mais próxima de 3,5 ou 4, né? Então, esse é um primeiro ponto. E, segundo ponto, quanto que é a nossa taxa real de juros, né? Neutra, né? Aquela taxa real de juros que não faz com que a inflação acelere. Isso depende muito das contas do governo, isso depende muito de como a gente está conseguindo evoluir aí na questão da reforma tributária, etc. Então, as reformas acabam trazendo esse ponto de longo prazo. No curto prazo, pensando 23, pensando 24, é queda da Selic de 50 e 50 até pelo menos o primeiro trimestre do ano que vem. Depois a gente já vai estar mais próximo do neutro. Provavelmente o Banco Central reduz um pouco o ritmo para ir acertando de uma forma mais próxima, vai ali para 25, mas a ideia é essa, né? No curto prazo a gente já tem a situação mais definida, no longo prazo depende muito da evolução dessas reformas. E o câmbio, né? O câmbio é uma das variáveis que reflete mais proximamente a evolução das reformas. Mas ela não depende só das nossas reformas, depende do que está acontecendo no mundo, né? Essa semana, a notícia de que Estados Unidos estava com um consumo mais alto, e aí aqui todo mundo, mas nossa, mas o Brasil está indo tão bem. Não, o Brasil está indo bem, mas lá fora tem uma taxa de juros muito mais atrativa, né? Então, tem essa questão. Então, a gente tem que olhar, quando a gente olha câmbio, a nossa lição de casa importa, mas o mundo importa também. E aí, a gente olha o diferencial de juros. Como tem a suspeita de que talvez o Banco Central norte-americano precise subir mais um tequinho a taxa de juros deles, ou manter essa taxa de juros onde está por muito mais tempo, aí, essa semana, né, nosso câmbio já mostrou esse estresse. Provavelmente, isso, de certa forma, acaba devolvendo. Os mercados, né, têm essa volatilidade, né, e aí talvez a gente tenha um câmbio ali mais próximo de 4,90, enfim. Mas, final do ano, é mais para 5, porque, realmente, nosso diferencial de juros vai estar mais baixo. As reformas ajudam aqui? Ajudam. Se não fossem as reformas, com esse estreitamento de diferencial de juros, a gente podia estar falando de câmbio de 5,30, 5,40. Então, a reforma tem o seu papel aqui também, via expectativas, né, via mostrar que o país está caminhando na direção certa. A gente tem, pensando aqui em atividade econômica, a gente tem um crescimento bastante forte da renda nesse ano. Tá? E aqui é o renda, o que eu estou pensando? Quantidade de pessoas trabalhando, vezes o rendimento médio que cada um está recebendo, e somando ali o que tem de massa de benefícios. Então, de fato, o que a população tem na mão para consumir. Isso está crescendo bastante esse ano. Esse ano passado, a gente teve um aumento muito rápido de emprego, e esse ano a gente continua vendo um aumento de emprego mais lento, mas a gente tem um nível de emprego muito maior, um rendimento crescendo pouco, mas crescendo, e um ano inteiro de Bolsa Família a R$600 contra 6 meses que a gente teve no ano passado. Reajuste de salário mínimo, que ajuda bastante benefícios previdenciários. Então, é um ano que a gente tem um crescimento bom de renda. Tá? Então, isso ajudou a sustentar uma parte do consumo. O consumo de bens não duráveis, de bens que dependem mais da renda. Tá? Esse é um dos elementos que ajudou a trazer o nosso PIB mais alto para esse ano. Porque, do outro lado, saldo de crédito, como a gente esperava, reagindo, né, à taxa de juros mais alta, saldo de crédito começando a crescer muito menos, de uma forma muito mais lenta, famílias bastante endividadas, prejudicando o consumo de bens duráveis. Tá? E aí, quando a gente olha a composição de PIB, pode entrar. Esse ano, basicamente, a gente vai ter um PIB de 2,4, aliás, até a gente revisou recentemente, no quadro ainda está 2,2, a gente acabou de revisar. Basicamente por conta de consumo de bens não duráveis, então isso está ali dentro do comércio, contrabalança aquela queda de bens duráveis, mas basicamente também porque a gente teve uma ótima safra
um crescimento muito grande de safra nesse ano. Se você tira o agro desse PIB, a gente teria um crescimento ali perto de meio, algo assim. Então, a gente teve um ano de 2023 que, conforme esperado, é de uma economia indo mais devagar, porque a gente teve alta de taxa de juros. Ano que vem, vamos pensar ano que vem. Ano que vem, a gente já está pensando em juros mais baixos. Então, a gente começa a recuperar. Não vai ter 12,5% de agro de novo, né, gente? A gente até tem um crescimentozinho ali de 1%, mas, né, repetir o que foi esse ano, 2 anos seguidos, não dá. Então, aí a gente passa de um crescimento que esse ano é de 2,4%, né? E ano que vem a gente vai ter 1,6%. E aí você fala, mas como é que a situação melhorou? Mas aqui não, né? Tira o agro desse ano, pensa sem agro esse ano que vem, de fato, a gente está melhorando. Pode passar. E as reformas não impactam diretamente crescimento em 23 e 24. Vão impactar mais para frente. E vai impactar principalmente a reforma tributária, porque ela pode trazer um ganho de competitividade bastante expressivo, né? Então, dentro do que o Lucas falou, né, da gente estar dentro do mundo, fazendo negócios com Estados Unidos, com China, com Índia, um investidor estrangeiro para vir para cá, se ele tiver um ambiente mais amigável, a gente consegue atrair muito mais investimento, a gente consegue ter um crescimento maior. A gente vai reduzir distorção alocativa. Então, assim, tem muito para ganhar. Ainda não está refletido aqui. Por quê? Porque a gente vai, de fato, começar a ver isso em 26 e 27. Mas já começa a aparecer, por expectativas, já começa a aparecer alguma coisa. Mas tem potencial para a gente ter um crescimento muito maior, pensando mais para o finalzinho dessa década, começo da década que vem. Porque a gente já avançou bastante nas reformas, como o Lucas colocou, a gente fez reforma da Previdência, né, a gente teve uma reforma trabalhista, marco do saneamento. Tudo isso traz investimentos, né? E aí, pensando isso, com essa nova leva de reformas, tem potencial para a gente conseguir trazer um crescimento de longo prazo mais forte. Tá? Acho que essa é a mensagem. E aí, os nossos números, né? Então, a gente prometeu trazer números, é isso. A gente está trabalhando aqui com um câmbio em torno de 5 no final desse ano, mais ou menos ao redor disso nos próximos 2 anos, porque lá fora começa a reduzir juros, então a gente começa a ter uma situação mais tranquila, mesmo a gente reduzindo nossos juros aqui também. A gente está trabalhando com uma Selic neutra, ali em torno de 8,5%, compatível com uma inflação de 3,5% de longo prazo, e um PIB que cresce um pouco menos no ano que vem, mas com uma sensação de crescimento maior e começa a retomar em 25, 26 em diante. Bom, pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês. Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer o convite e parabenizar Lucas e Thaís pela aula aqui. Eu já anotei um montão de coisa, já vou falar depois que fui eu que pensei, tá, Thaís? Mas, bom, as 2 palestras provocativas, e deixa eu começar aqui com um ponto do Lucas. O Lucas, ele descreveu para a gente aí, rapidamente, o que foi a economia mundial de 1990 para cá. Eu acho que ele só cometeu um erro ali, que ele falou, se a gente pensar qual foi o melhor momento da economia mundial, Lucas, eu acho que não foi anos 90, foi anos 80, porque eu tinha 20 anos de idade, então foi muito melhor. Mas olhando esse período todo, a gente fez uma reflexão de tudo que a gente passou, e aí eu acho que uma pergunta natural, Lucas, que eu queria te fazer é o seguinte, quer dizer, a gente chegou no momento atual que temos um novo equilíbrio. Esse novo equilíbrio, você acha que ele ajuda ou atrapalha a gente, né? Eu tenho ouvido vários argumentos. O argumento que eu tenho ouvido é que, olha, como você mostrou naquela tabela, as taxas de crescimento esperadas a partir de agora serão menores, com o mundo crescendo menos. O Brasil é um exportador de commodities há 500 anos, então se o mundo cresce menos, a gente cresce menos também. Então, a primeira ideia que você tira daquela tabela é que cresceremos menos, aí a Thaís vai ter que revisar as projeções de PIB para baixo. Agora, por outro lado, Lucas e Thaís mencionaram, o Brasil tem feito reformas. A gente não sabe mensurar isso aí nos últimos anos, mas se a gente olhar, assim, uma variável que a gente erra com frequência é câmbio, né? Nós três aqui,
Mas o que me chamou a atenção nos últimos 3 anos é que a gente tem errado sempre PIB, que não é uma coisa comum, né? Os números estão vindo sempre melhores do que a gente imagina. Você pode atribuir um pouco desse fator aos estímulos que foram dados após a pandemia, mas parece que há algo mais. E aí esse algo mais seria uma combinação de reformas feitas no Brasil com o que o Lucas comentou, uma desglobalização, né, que a gente está chamando hoje de nearshoring, friendshoring, não importa, uma desglobalização que estaria ajudando o Brasil. Eu trabalho no Banco BV e eu tenho visto esse processo no dia a dia do banco. Tem vários clientes nossos que passaram a se beneficiar porque os americanos começaram a comprar de nós e não dos chineses. Então, há um processo de desglobalização que nos ajuda. O Brasil, quando comparado aos mercados emergentes, parece um lugar seguro, isso tem atraído investimentos. O Lucas também mostrou, Lucas ou Thaís, agora me confundi, acho que foi Lucas, com FDI rodando ali na casa de 80, 90 bi, mesmo não sendo um grau de investimento, acho que muito bem lembrado. Então, assim, o que prevalece ao final do dia? Um mundo que cresce menos e impacta o país, como sempre foi? Ou o fato da desglobalização associada a reformas internas permitir o país avançar a despeito de um cenário global complicado? Então, essa primeira pergunta é para o Lucas. Boa sorte aí. Se não ligar o microfone fica mais difícil, né? A pergunta ela fica bem difícil. Bom, acho que a gente pode olhar por duas faces diferentes, mas que vão chegar no mesmo caminho. O primeiro é o seguinte: acho que crescermos menos em taxa, não vamos só cair naquele equívoco de pensar que nós estamos gerando menos riqueza, né? Acho que tem um ponto muito interessante. A China, em 1998, se você pegar os dados da China, a China tinha um PIB de 1 trilhão. Em 98, a gente está 25 anos depois, o PIB da China é 18 trilhões. É aquela história, poxa, mas você prefere a China crescendo 15% lá em 98 ou 5% agora? Eu, honestamente, prefiro a China crescendo 5, 4,5% agora, em termos de geração de riqueza. Então, mesmo crescendo em taxa menos, eu acho que tem um ponto positivo que o mundo gera muita riqueza ainda. Em volume, se nós formos ver, até maior do que esse gerava no passado, tá bom? Acho que esse é um ponto, embora a taxa seja menor, porque nós estamos numa base muito maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo é aquela história. Mesmo que todos percam, eu acho que com a configuração que as coisas tomaram, tanto aqui dentro quanto lá fora, o Brasil perde menos. Então, eu tomaria o equilíbrio do Brasil assim, ou ele é menos pior, porque a gente perde menos, porque a gente tem boa relação nessa história de nearshoring e tal, de produzir perto com os amigos, ou a gente ganha porque o mundo ainda gera muita riqueza. Eu acho que tem essas duas configurações. Para ser bem resumidinho, eu falaria um pouco por aí. Tá bom? Não sei se... Não, eu acho que é ótimo. O que você está falando, talvez a gente tenha um país mais resistente a choques, né? Quer dizer, exato, Padovani. Isso é uma coisa que a nossa geração não viu, né, Rosenberg? E uma última pergunta para você, depois eu passo para a Thaís. Você comentou da China crescendo menos, mas com uma base maior, né? Nesse processo, assim, quando você olha a Europa e os Estados Unidos, você tem indicadores, você conhece, você sabe mais ou menos por onde você está andando. Agora, a China é um mundo novo, e a gente sabe que, pelo menos eu ouço isso há 10 anos, você tem uma crise imobiliária em curso, né? Cada dia eu ouço uma história mais assustadora que a outra. Qual que é a tua avaliação? Você acha que esse é um tema que continua no radar, deve preocupar a gente? Eu compro bolsa ou vendo bolsa? Eu só vou arrematar uma última questão que eu fiquei assim, isso eu tenho que falar. Tem uma outra história também, que a gente estava falando de evolução de PIB China, tem um outro camarada na jogada que a gente tentou destacar muito, que é a Índia, né? A Índia tem um potencial gigantesco de crescimento. Por isso que a gente falava tanto focando, olhem para a Índia, olhem para a Índia. A Índia hoje tem um PIB de 3 trilhões, e aquele dado é gritante, né? A Índia hoje tem 500 bilhão de habitantes a mais que a China tem no campo. 900 milhões de habitantes. Então, se você pegar a urbanização do mundo, a urbanização do mundo é ruim basicamente por conta de China e Índia, mas muito mais pela Índia. A Índia não fez a grande transição. Então, existe um potencial muito grande na Índia, né, de geração de riqueza, e por isso que o Brasil, está todo mundo olhando para a Índia, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não só porque a Índia é importante, aí sim, com a pergunta, mas porque a China também está com um problemão estrutural.
Então, esse problema estrutural está dentro do setor imobiliário, mas ele deságua dentro do fiscal da China, né? Porque qual que é a relação? A China é dividida em províncias. E as províncias, a principal fonte de geração de receita das províncias, vou falar que as províncias são os nossos estados. O ICMS das províncias é arrendamento de terra. Né? Ela não vê, não dá, comprou o imóvel, é seu para sempre a terra. Não, você meio que aluga, né? Você arrenda a terra por uma quantidade de tempo. 40% das receitas das províncias vêm do arrendamento de terra. Então, se dá um problema no setor imobiliário, que é o que está acontecendo, e o que acontecia? Muitas vezes as pessoas eles alavancavam. A gente vai usar um termo técnico, mas vamos tentar deixar claro. Você construía a casa sem dinheiro, você pegava um empréstimo para construir a casa, na esperança que quando a casa estivesse pronta, você ia vender. Só que, e aí, por raciocínios de mercado, as casas foram ficando cada vez mais caras. E o governo, né, o partido, falou, gente, casa não é para especular, casa é para morar. E isso é, inclusive, uma frase muito famosa do presidente da China. Não façam isso, pelo amor de Deus, senão vocês vão quebrar o ciclo. E aconteceu. Então, existe uma história que há uma bolha gigantesca e os dados oficiais já mostram que a coisa está ruim, então os reais devem ser muito piores. E é isso que o Padovani já estava falando. Olha, eu tenho bastante medo. É uma questão estrutural que deságua no desempenho fiscal da economia, porque as províncias, se elas não têm arrendamento de terra, se o setor imobiliário está complicado, como é que elas vão ter receita? Isso vai gerando uma bola de neve e toda a história do risco sistêmico. Eu traria, Padovani, um outro ponto que eu acho que é até tão ou pior do que esse, que é a questão demográfica da China. A China ela tem um problema, então, assim, por que o mundo, quando ele fala, olhem para a Índia, não é só porque a Índia não é o gente boa da jogada, mas porque a China também parece que, mesmo crescendo bem, ela vai ficar mesmo ali rodando nos 4%. Por quê? Porque a população da China começou a diminuir. E mais ainda, a China está tendo um problema de migração. Vocês vão lembrar de uma história que era assim, a China vai crescer muito, produz aqui, joga para o resto do mundo, né? Todo mundo compra da China. Então, o modelo de exportação é que vai garantir geração de riqueza. À medida que o tempo for passando, a gente vai enriquecendo a população e vai migrando para consumir internamente. Uma economia mais americana, né? Que é a demanda interna que sustenta a economia. Bom, o problema é que não combinaram isso com os chineses em termos de demografia. Porque se você fez por muito tempo aquela política do filho único, as famílias foram parando de deixar de ter filhos, o setor imobiliário ficou muito caro, então para que você vai ter um filho? Se comprar uma casa é um absurdo, estudar um menino é um absurdo, o gasto com saúde é caro. As pessoas pararam naturalmente de ter filhos. Então, como se não bastasse o problema imobiliário, que está aí também junto com o fiscal, você tem um problema de demografia. Então, nesse ponto, eu vejo, como eu disse, só há uma solução que acho que é que vai acontecer. Politicamente, a China não pode se dar o luxo de crescer pouco. Porque a ordem do partido depende da entrega de crescimento. Agora, o quão pouco é pouco, né? O quão muito é muito, acho que essa é a questão. Eu acredito, aí uma opinião muito pessoal, que a China vai estabilizar em breve em torno de 4% de crescimento, que não é uma coisa ruim. Curioso, né, como o tempo vai passando e as coisas vão mudando. Se eu falasse para você 10 anos atrás, a China vai estabilizar em 4% de crescimento, corra para as montanhas. Né? Porque a gente estava, não, se a China crescer muito pouco, ela cresce 6% daqui a 20 anos, mais 20 anos. Mas não, acho que 4% hoje no volume de PIB da China e com essa demografia é um número razoável e que também não continua sendo muito ruim. Não sei se eu respondi, mas assim, é como se a má notícia também não é tão mal assim. É um pouco disso. Tá, não, respondeu. Thaís, duas perguntas, uma na área das contas públicas e outra Banco Central. Tá? Contas públicas, quando você faz lá as suas contas, a gente sabe que para alcançar a meta, o governo vai depender de crescimento, do ciclo, né, para aumentar a arrecadação, mas também vai precisar de mais recursos do que isso. Né? Então, ele está sinalizando aí que vai buscar receitas, tentando achar furos no sistema tributário, retirando renúncias, achando disputas judiciais que favoreçam o governo. Você mencionou a questão da reforma tributária, que talvez no caso da renda possa ajudar um pouco, enfim. São várias possibilidades que o Haddad tem mencionado. Você acha que ele vai ter sucesso em, primeiro, alcançar as metas, e em alcançando as metas, você acha que consegue estabilizar a dívida? Bom, temos muitas medidas sendo ventiladas atualmente.
o que me preocupa nessas medidas é que grande parte delas está sendo feita para gerar um resultado primário zero em 2024. Então, são medidas que a gente, no jargão, a gente tenta fugir, mas o jargão é one-off. Tem no ano que vem, depois não tem mais, não são receitas recorrentes. Então, essa é uma preocupação. Quer dizer, o mercado quer ver realmente se vai ter essa receita recorrente, ou se você entrega o resultado primário zero em 2024, e aí em 2025 a meta é um primário positivo de 0,5% do PIB e não tem recurso para isso. Então, acho que são 2 pontos. A figura que eu tenho usado muito é a seguinte. Eu imagino que, assim, antes de recorrer à minha figura, só recordando um ponto, a gente tem uma regra de crescimento de gasto, que está atrelada a crescimento, está atrelada a você conseguir obter as suas metas. Então, o governo vai fazer de tudo o que ele puder para realmente conseguir entregar a meta em 24 e 25, senão, em 26, que é ano eleitoral, a gente não tem crescimento de gasto. E aí é ruim para todo mundo. É ruim para o governo e é ruim para quem gosta de receber a sua emenda parlamentar. Então, assim, conta com certa colaboração aí do Congresso nesse sentido, de que todo mundo quer ter um pouco mais de dinheiro para gastar em 2026. Dito isso, tenho pensado que assim, o governo vai conseguir, mas vai ser sempre na linha do último minuto, aquele aluno que tirou 5 o ano inteiro, faz uma reaval aqui, faz uma recuperação ali, aí a hora que você vê, ele consegue chegar no 6, família toda não sabe se vai poder sair de férias, como é que vai ser o final do ano, se vai ganhar a bicicleta ou se não vai. Vai ser mais ou menos assim, com fortes emoções. Você acompanhou o debate lá em casa, então, acho que foi... Lá em casa está rolando parecido, tá? Não só para... Legal. Deixa eu te fazer outra pergunta, que eu acho que nós, todos economistas, a gente ficou super feliz quando finalmente foi aprovada a autonomia do Banco Central, foi um debate aí de 2 décadas, pelo menos, e a gente testou a importância, né? A gente teve uma eleição disputada e durante a eleição ninguém falou de taxa de juros, presidente do Banco Central, a gente foi um ruído a menos, né? Então todo mundo ficou feliz. Só que a gente está aprendendo agora que tem algumas coisas que a gente não imaginou que fossem acontecer, né? A impressão que eu tenho assim, que o Banco Central ele virou um tipo de um Supremo, em que as indicações são políticas. A vantagem do Supremo é que você não tem um mandato de 4 anos, né? E no Banco Central o mandato é mais curto, portanto muito mais sujeito ao ciclo político. Aí eu te pergunto, a gente final desse ano agora vai ter mais 2 trocas na diretoria, então o Copom são 8 diretores, mais o Roberto Campos Neto são 9 votos. Final desse ano a gente deve ter mais 2 trocas indicadas para o presidente Lula, são 4 diretores dentro de um conselho de 8. O ano que vem sai o presidente Roberto Campos Neto. Isso na tua cabeça afeta as decisões de política monetária? Você acha que o fato da gente ter um novo ambiente institucional, né, um Banco Central independente, faz com que a gente tenha mais dificuldade de alcançar as metas daqui para frente? Olha, eu acho que a gente vai começar a ter mais discussões com temas diversos, né? E aí aparecendo argumentações diferentes, uma ata do Copom mais difícil para a gente analisar, né? Com visões diferentes, mas no fim do dia o Banco Central mais do que acho que qualquer outro órgão, enfim, ministério, enfim, precisa trabalhar com a sua reputação, né? A gente sabe que parte dos ganhos de ter a autonomia do Banco Central é justamente o Banco Central, de certa forma, ganhar uma reputação de que está comprometido com a meta, independente do ciclo político. Então, acredito que no fim do dia isso acabe pesando mais, né? Inclusive na última ata do Copom, que inclusive já contava com a participação de 2 diretores recém indicados, né?
fez questão de enfatizar isso, fez questão de trazer esse comprometimento do Banco Central com a reputação e inclusive, na parte de preocupação de por que as expectativas não estão convergindo para 3%, que é a meta. Né? E aí o Banco Central trouxe que uma das possibilidades é o fiscal, outra possibilidade é a questão da reputação, e ele reforçou que está comprometido. Mas é claro, a gente vai precisar esperar para ver conforme as indicações forem acontecendo. Né? A priori, acho que não deveria, pelo menos, modificar. Então, juntando as respostas, você acha que, bem ou mal, o governo alcança metas, então isso reduz pressão sobre inflação e juros, e no final do dia o Banco Central continua focado em meta porque tem uma reputação a cumprir, então o cenário é basicamente você convergir para 3%, é isso. Isso, e aí comparando a gente com o nosso entorno, a gente vai estar lindo na foto. Conselheiro, eu queria passar a bola para o senhor, agora fazer perguntas inteligentes. Que delícia ver uma juventude fazendo um debate desse nível. Eu queria jogar na mesa um tema muito interessante, que é o seguinte. Eu fico olhando a discussão de déficit fiscal, independente do nível de atividade do PIB, independente da demanda agregada, e acho de uma graça incrível, coisa que a gente aprende em introdução à economia. Quer dizer, o déficit em si não é inflacionário. O Japão, coitado, olha o que tentou fazer. Acelerar a economia, um pouco de inflação, 20 anos perdidos. O déficit é inflacionário quando ele congestiona a demanda agregada. Então, eu ter meta de déficit no vácuo é mais ou menos como se existisse uma luta surda entre o centrão e os gastadores, de um lado, e os economistas como o cavaleiro branco que defende a austeridade fiscal a qualquer custo. E isso é uma distorção fantástica. Outra distorção, e eu dou muita risada nisso, pode falar coisa de velho? Eu estava no governo em 80, 83, foi quando a gente quebrou. Começamos o governo com 50% de inflação um ano, no Sarney a coisa passou de 1.000, 2.000, etc. E a gente estava negociando com o FMI. E aquilo era um minueto. O FMI sabia que a gente não podia cumprir o que prometia e nós não tínhamos a menor intenção de cumprir o que nós prometíamos. Bem como fala os Vampeta, eles fingem que pagam e nós fingimos que jogamos. Mas era importante que houvesse um mise-en-scène. O minueto precisava ser dançado. E estava ficando difícil, porque a inflação subia de um jeito tal que quando a gente fixava as metas de déficit, a gente estourava. Não por causa do desempenho das contas públicas, mas por causa da inflação incidindo sobre a dívida existente. Então, nós da equipe do Delfim convencemos o FMI, isso foi a primeira vez na história, a criar o conceito do déficit operacional, que hoje é o déficit primário. A gente dizia para ele o seguinte, eu sei que para a inflação, a única coisa que interessa é o déficit nominal, que naquele tempo nem chamava nominal, chamava déficit, ninguém fazia essa distorção. Eu disse para ele, se você quer avaliar a minha austeridade, você tem que criar um outro conceito. Você tira essa porra de inflação da conta e fica olhando só meu desempenho, que hoje chama primário, que a gente chamava de operacional. A primeira reação da FMI foi jogar a gente pela janela em Washington. Dizer, pera um pouco, você está fazendo um bruto programa para segurar a inflação e você me pede para tirar a inflação da meta, que porra que você está me pedindo? Mas, com jeitinho, passar a mão no lugar certo, etc., eles entraram na gente. Esse conceito só existe no Brasil. Que déficit primário é esse? O que faz inflação é déficit. Então, você tem que olhar o déficit. E quando você olha o déficit, você tem que levar em consideração que 1% a mais de gasto sobre receita pode perfeitamente ser compensado por 1% a menos da conta de juros por causa da redução do juros. Ninguém fala nisso. A gente fala do déficit fiscal independente de qual é a taxa de juros, portanto, qual é o tamanho do serviço da dívida. Infelizmente, vocês tiveram um show de apresentações em que eu desafio vocês a dizer, dos três, quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro. Por quê? Porque eles são treinados. Independente de quem você ama, você tem que reconhecer que o Guedes foi o primeiro ministro, o mais fascista que nós tivemos, que teve coragem de falar em tributar dividendos,
e que o seu Haddad, que a gente achava que era um bosta total, está tomando atitudes absolutamente dentro do que qualquer um de nós faríamos. Agora, esse moralismo que a gente tem em relação ao déficit empana um pouco essa objetividade. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Começa com os meninos? Pela ordem, posso começar com as mulheres, tudo bem? Sem problema? É uma forma educada, entendeu? Bom, Luiz Paulo, como sempre, pegando os pontos mais importantes. Eu concordo que o que a gente precisa olhar no fim do dia é o déficit nominal. E o que o arcabouço fiscal e a regra de meta de primário, etc., traz é a sinalização de que você não vai ter descontrole do gasto público. Por isso que no fim do dia, se você fez lá menos 0,5% do PIB, estava prometido menos 0,25%, tá próximo. A reaval você passa, tá ali. O importante é trazer essa sinalização. A gente sabe que a gente tem uma rigidez do orçamento muito grande aqui no Brasil, e a tentação para gastar ela é grande, né? Então, se você aumenta o gasto num ano, normalmente são gastos obrigatórios, e aí no ano que vem você já tem uma base maior, isso gera confiança e isso gera taxa de juros mais alta pelo mercado. Então, mesmo que você na marra, por exemplo, trouxesse a taxa Selic para baixo, o mercado falaria, isso não fecha a conta, eu vou cobrar uma taxa mais alta sobre o seu estoque de dívida. Então, no fim do dia, assim, mesmo que você tivesse alguma ingerência em cima da taxa Selic, você ainda teria um déficit nominal mais elevado, porque a taxa de juros de longo prazo acabaria subindo. Então, a fixação com o déficit primário, de fato, é algo... É uma jabuticaba, né? A gente pode dizer assim, a nossa jabuticaba, como tantas outras. Mas, no fim do dia, é exatamente isso. Você olhar e falar assim, bom, o governo está indo na direção de ter contas públicas ajustadas e não deixar o gasto subir demais. E aí, no fim do dia, a dívida vai algum dia estabilizar e a dívida, eventualmente, pode começar a cair. Então, é isso que a gente está preocupado. Acho que é essa mensagem que o arcabouço fiscal procura passar. E o que eu trouxe aqui é que hoje o mercado ainda está preocupado, porque quando você olha lá as projeções de primário, ainda estão bem abaixo da curva proposta. Então, está todo mundo esperando um sinal. Eu falei que 24 a gente vai ter, provavelmente, muitas receitas que são extraordinárias. É possível que, a partir de 25, a gente tenha outras receitas extraordinárias ligadas, por exemplo, a royalties de petróleo, porque a gente vai estar com uma produção muito maior de petróleo, né? Então, dependendo do preço, isso pode ajudar a fechar a conta. Tem muita coisa que pode ajudar a fechar a conta. E assim, o brasileiro está acostumado a pagar a conta de um cartão de crédito com outro, né? Então, chega em 24 você olha para 25, e a gente vai chegando. Eu acho que esse é um ponto importante, Rosenberg, assim, que é claro que os juros nominais, eles acabam tendo impacto no resultado fiscal, né? Então, e como a gente está diante de um cenário, como a Thaís mostrou, de forte redução dos juros nominais, é natural você imaginar que isso vai favorecer as contas do governo. Só que isso tem estamos de acordo, né? Só que eu faço uma outra conta aqui que me preocupa. Não vou entrar no motivo, seja pela razão que for, o juro real no Brasil hoje está rodando aí na casa de 4, 5. O Banco Central falou 4,5, eu tenho usado 5, mas sejamos aqui, só para provocar o Rosenberg, sejamos palmeirenses, né, otimistas. E vamos supor que o juro real seja de 4, você vê que ele não gostou, né? O juro real é de 4, tá? A nossa economia, como a Thaís mostrou, deve crescer a um ritmo de 2, a menos que tenha uma surpresa fantástica. Então, significa dizer que o juro real está correndo na frente do crescimento econômico. O crescimento é uma aproximação para o que se arrecada, né?
um pouco da saúde fiscal do governo. Portanto, só essa diferença de juro real e crescimento real, eu acho que vai ser um desafio e tanto para esse e para os próximos governos estabilizar a dívida. Então, mesmo considerando esse teu comentário de que vamos derrubar os juros nominais, vamos ajudar as contas do governo, ótimo. E nos próximos 10 anos, a gente vai conseguir? Esse que é o ponto. Primeiro, eu nunca cogitei de vamos derrubar juro real nominal. Ele vai cair porque subiu demais e a inflação foi derrotada. Segundo, o juro real hoje é 13 nominal contra uma inflação na margem que roda estourando a 3. Se você pegar daqui para frente, ela não vai passar disso. Então, continua sendo muito alto e, portanto, tem um espaço. O que eu estou dizendo é o seguinte, o ponto da Thaís é importante e esse é que tinha que estar sendo trabalhado. Tem que ter mais flexibilidade no orçamento. Tem que desvincular os gastos. Isso é democracia. Que porra de democracia que chega com o orçamento do Congresso e 90% dele está definido? Isso é democracia? Ah, não, mas tem tanto para a educação. Não tem tanto para nada. O povo elegeu esses 500 caras para decidirem o que faz com o gasto público e eles vão fazer. E vão ter que ter a responsabilidade de, no momento em que precisa subir juros, eles vão cortar o gasto. E no momento que a economia, a demanda agregada está débil, ele vai acelerar. Que é o que vocês viram acontecer nos Estados Unidos. Bonitinho. Agora, outra coisa que nos fala no Brasil, que é dramática, é o seguinte. A economia está aquecida nos Estados Unidos. O Banco Central olha e diz, ai, cacete, vamos subir juros, senão esse negócio explode. O que ele faz? O Tesouro coloca um lote com taxa mais alta em 0,5%. Quanto sobe a dívida do governo americano? Rosca, nada. Por quê? Porque a dívida pública do Tesouro está colocada na sociedade como um todo e toda colocada em taxa pré-fixada. Então, quem vai perder dinheiro? A sociedade como um todo. Aquele ônus é partilhado. O que acontece no Brasil quando sobe a taxa Selic? Mais da metade da dívida é selicada. Então, quem tem um título público e que tinha que receber uma chibatada, recebe um afago. A renda dele sobe. Puta que eu pariu. Eu tenho que dizer que a política monetária brasileira é eficaz. Quando eu tenho um vazamento desse, é um absurdo. Segundo, e aqui eu vou brigar com os dois e nós vamos ver isso lá para frente. Uma falha que nós temos, e vocês têm que estar atentos para isso, na nossa formação, é que a gente trabalha com dados reais, com o lado real da economia. E o lado financeiro a gente trata nas coxas. O que acontece? Quando a gente pensa em juro, a gente pensa simplesmente no preço do dinheiro. É um preço relativo. É o preço do dinheiro vis-à-vis o composite commodity de todos os outros. E tocamos a nossa vida. Gente, o estrago que uma taxa de juros de 3,75 por mais de ano faz sobre as finanças das empresas é um negócio que me dá vontade de rir quando eu vejo expectativa de crescimento para o setor industrial ou para o setor de serviço. Nós estamos com uma naba por entrar daqui para frente, pelo menos por uns 8 meses, que não está aqui. Não tem jeito de crescer. Com esse nível de endividamento que estão as famílias e com o nível de problema que tem nas empresas, nós vamos ver, abrir um gap entre as empresas que vão se beneficiar desse cenário que o Luciano descreveu, de Brasil bem posicionado, do resto. Está por vir aí uma quebradeira que já está contratada, já aconteceu. Pode botar o juro em 0, que isso não tem mais jeito. Então, esse lado financeiro é muito grave. E isso passa a ser... Agora, estou contigo. Taxa de juros tem que ser fixada em função da demanda agregada. E o fiscal sempre entrando compensatório e trabalha com as duas. Não fixar um fiscal dado. Não, o que a gente tem que ter é equilíbrio fiscal, flexibilidade na formulação do orçamento, orçamento plurianual. Nós somos... Vocês não imaginam o que era planejamento nesse país? Não da esquerda, mas da ditadura. Você tinha um plano decenal que era cumprido, que era rediscutido, que era revisado. Nós chegamos lá em 79, o Brasil quase quebrando, todo mundo que era planejador virou bombeiro. A única coisa que a gente fazia era fechar a conta do Brasil. E aí morreu todo esse esquema. IPEA virou uma organização voltada ao onanismo e mais nada.
Então, essas coisas, é olhar o que o mundo todo faz, o que é fiscal, o que é receita, e não se assustar quando sai pau no Congresso. É só olhar para os Estados Unidos, olha o pau que come lá, olha o partidarismo que tem. Gente, ou você engole a democracia como um todo, ou vai ter que lutar por ditadura. E isso, eu acho que aí é que está o meu otimismo. Vai ser uma merda os próximos meses, vai ser um ajuste fiscal, financeiro muito doloroso, mas tudo que foi dito aqui de bom é o fundamental. O Brasil vai sair dessa, eu acho, lá no segundo semestre do ano que vem, com uma situação de sustentabilidade do crescimento. O que vai levar todo mundo a dizer, porra, esse Lula é um rabudo mesmo. Muito bem. Algum comentário, Lucas? Opa. Bom, acho que já foi falado o principal, eu só diria que é o seguinte, né? Então essa discussão que está se travando aqui é aquela velha história. Poxa, lá fora as pessoas trabalham déficit como tudo, né? Não importa só a política fiscal que vai aparecer no primário, mas também a monetária que vai aparecer nessa diferença com o nominal. A literatura também trata assim, e o Luiz Paulo estava indagando, nossa, por que o Brasil trabalha especificamente com essa separação? Lembrar que isso virou muito coqueluche, né, Luiz? Ali a partir de 2000, 2001, lei de responsabilidade fiscal, tripé, meta de superávit primário, campo flexível, metas de inflação e tal, e isso tomou um charme muito maior ali na crise 2015, 2016, porque, de fato, foi muita coisa contingenciada e quando abriu a porteira era muito gasto e a gente viu o que aconteceu com a dívida PIB do Brasil. O que eu só chamaria atenção, e talvez esse é um ponto não necessariamente do Brasil, mas é uma questão mesmo de comportamento humano, né, Thais? É mais uma economia comportamental, é o seguinte, a literatura também, há muito... bons acadêmicos, ótimos acadêmicos brasileiros, falando, olha, tinha que ter uma unificação, tinha que criar uma instituição que harmonizasse política monetária e política fiscal. Então, tem aí grandes economistas falando disso. Vamos criar um órgão que, em tese, ele vai coordenar, o que o Luiz Paulo falava, né? Olha, não dá para ficar descompassado, porque senão tudo que você aperta o cinto no fiscal, você pode soltar o déficit nominal lá em cima, porque o juro vai estar muito alto para controlar a inflação. O que talvez faça mais parte da economia comportamental, e o Brasil seja um triste episódio disso, é o seguinte, se não houver, e aí também é um ponto, tá, que o Luiz certamente vai criticar, mas parece que se não houver essa separação entre o que é política fiscal e política monetária, você, de alguma forma, você coloca uma corda na mão do Banco Central, que você fala o seguinte, olha, eu vou ter que gastar um pouquinho, mas não coloca a Selic muito alta, não, porque agora é tudo junto. Meio que assim, não mostra quem é quem. Infelizmente, o Brasil tem um problema estrutural de juro alto. Concentração bancária, alta inadimplência, desigualdade de renda muito forte, tem uma série de fatores, né, que fazem o spread ser alto. Então, assim, tem diversos fatores, não é só isso que estamos falando. Mas é mais uma questão comportamental. Às vezes, tem-se um medo de não unificar e tratar como uma coisa só, porque se você unificar, você não vai conseguir distinguir bem o que foi passou a boiada da política fiscal e o que é a política monetária em si fazendo essa composição do déficit total. É uma infeliz situação que nós estamos. Mas se alguma coisa acalenta, segundo o cenário da Thais e o que o mercado contempla, o juro já começou a cair, vai cair bastante ainda nos próximos meses, e aí essa situação do déficit vai dar uma reduzida. Tá certo? É isso aí. Bom, eu espero que vocês reconheçam que eu cumpri minha promessa, que vocês iam ver uma coisa diferente, de qualidade e sem tingimento ideológico. Espero que os jovens sintam muito mais prazer, depois disso, em exercer essa profissão maravilhosa que nós temos. Queria agradecer demais os três por trazerem tanta qualidade para as nossas comemorações e convidar vocês que continuem participando dessas nossas celebrações econômicas. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês da mesa.